Na aula passada, introduzimos os conceitos, os principais conceitos do balanço de massa em processos reativos, utilizando as três estratégias que havíamos comentado: balanço de espécies moleculares, balanço de espécies atômicas ou balanço de massa utilizando o conceito de extensão de reação. Nesta aula, iremos aprender como fazer análise de grau de liberdade para cada uma dessas estratégias. Após esta aula, você será capaz de fazer análise de grau de liberdade para balanço de espécies moleculares, fazer análise de grau de liberdade para balanço de espécies atômicas e fazer análise de grau de liberdade para balanço utilizando extensão de reação. Vale menção que as estratégias de balanço de massa em processos reativos, elas dependem muito do tipo de problema que tivermos pela frente. Então, para determinado tipo de problema, uma estratégia de resolução será mais indicada do que as outras, certo? Então, primeiramente, vamos analisar como fazer análise de grau de liberdade para balanço de espécies moleculares. Então, primeiro, como vimos no balanço de massa em processos que não envolvem reações químicas, nós temos que determinar o número de incógnitas que precisamos calcular para o balanço estar resolvido, né? Posteriormente, nós temos que avaliar o número de reações químicas independentes, né? Como vimos na aula passada, podemos ter, às vezes, diversas equações químicas em um problema, no entanto, uma delas pode, ou uma ou duas dessas ou mais reações químicas pode ser uma combinação de outras reações químicas presentes no processo. Então é muito importante a gente avaliar as reações químicas independentes. Além disso, também é importante a gente avaliar, né, subtrair na análise de grau de liberdade, o número de balanço de massa sobre espécies moleculares independentes, que também vimos na aula passada, certo? O que seria espécies moleculares independentes. Além disso, o número de outras equações que relacionam as incógnitas, como por exemplo, podemos ter uma corrente relacionada a outra corrente, percentualmente, ou alguma coisa do tipo, né? Além de outras informações que podemos ter, como por exemplo, a partir da temperatura e da pressão de uma corrente, podemos calcular a sua vazão mássica, enfim, isso vai depender muito do problema. Então, utilizando cada uma dessas informações, nós teremos o número de graus de liberdade para o balanço de espécies moleculares. Vamos olhar aqui como exemplo a reação de desidrogenação do etano, né, que a gente viu na aula passada. Então, neste caso, nós temos aqui uma corrente de entrada de etano, certo? As correntes de saída do hidrogênio, do etano, que não reagiu, e do etileno. Nota-se que nós temos duas incógnitas para esse problema, que é N1 e N2. Além disso, nós temos apenas uma reação química independente. Não precisamos avaliar, pois como só temos uma, né? Se tivéssemos mais de três equações, ou mais de duas equações, deveríamos avaliar se havia uma equação dependente da outra ou não. Seria uma combinação linear, digamos assim, usando a linguagem da álgebra. Então, apenas uma equação química, né? Uma reação química independente. Além disso, precisamos avaliar o número de balanços sobre espécies moleculares independentes. Neste caso aqui nós temos três espécies independentes, né? O etano, etileno e o hidrogênio. E não temos nenhuma equação que relacione as incógnitas, né? Equação que relacione correntes, nem nada mais. Então, neste caso, nós temos que a análise de grau de liberdade para esse sistema aqui, ela pode ser dada por zero, né? Ou seja, o sistema ele é possível de ser resolvido através da estratégia de espécies moleculares. Agora, iremos avaliar como fazer a análise de grau de liberdade para balanços de espécies atômicas. Então, primeiramente, temos que avaliar o número de incógnitas, né, do problema. Segundo, o número de balanços de espécies atômicas independentes. Isso é muito importante, avaliar quais são os balanços que são independentes. Além disso, avaliar o número de balanços moleculares de espécies que não são reativas, né, que não estão reagindo no sistema, no entanto estão presentes no sistema. Então, temos que avaliar quantas espécies que não reagem, que são independentes, estão no sistema, como por exemplo, um sistema envolvendo uma reação de combustão, muitas vezes utiliza-se ar
como a fonte de oxigênio, né? E nós sabemos que no ar também temos nitrogênio. Então, esse nitrogênio é uma espécie não reativa do sistema. Então, no balanço envolvendo espécies atômicas, nós deveríamos considerar o balanço de nitrogênio, por exemplo, nitrogênio atômico. Além disso, o número de outras equações que relacionam as incógnitas. Então, isso nos daria o número de grau de liberdade do sistema. Então, como exemplo, nós podemos ter aqui a reação de desidrogenação do etano, certo? O mesmo exemplo passado. Então, neste caso aqui, nós teríamos duas incógnitas rotuladas, né? N1 e N2. Além disso, o balanço de quantas espécies atômicas nós temos aqui? Nós temos o carbono, certo? E o hidrogênio. Então, nós teremos um balanço de duas espécies atômicas independentes. Não temos nenhuma espécie atômica, né, uma espécie molecular que não reage aqui no sistema, então esse valor seria zero. E também não temos nenhuma equação que relacione as incógnitas do problema, né? Então que seria zero. Então, fazendo aqui essa análise de grau de liberdade, nós temos que o valor do número de grau de liberdade para este problema também é igual a zero, podendo ser facilmente resolvido, né? Isso fica como exercício para vocês, tentar resolver esse problema. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode enviar para mim. Outra estratégia de resolução de problema de balanço de massa em processo reativo é a extensão de reação. Então vamos lá. Nós temos o número de incógnitas rotuladas, certo? Mais o número de reações independentes, ou seja, o número de extensões de reações que nós temos no problema, pois o número de extensão de reação será mais uma incógnita a ser encontrada, na verdade. Além disso, devemos subtrair pelo número de espécies reativas independentes. Isso é muito importante, esse independente que aparece nessa sentença, viu, pessoal? Então, nós temos que avaliar quais são as equações das espécies independentes, certo? Além disso, o número de espécies não reativas independentes, né? Como comentado no caso passado. E o número de outras equações relacionando as incógnitas, como já havia comentado também. Então, com isso, nós temos o número de graus de liberdade do problema. Então, vamos lá e avaliar com esse número de graus de liberdade se o problema é possível de ser resolvido, se falta uma informação ou se tem informação demais para o problema. Então, vamos usar o mesmo exemplo. Vamos lá. Desidrogenação do etano, né? Já temos aqui as correntes, então precisamos fazer a análise de grau de liberdade. Quantas incógnitas nós temos aqui? Duas, né? N1 e N2. Número de reações independentes, ou seja, número de extensão de reação, né? Que precisamos calcular a mais. Incógnita mais a ser calculada. Nós temos uma reação independente, então uma extensão de reação. Número de espécies reativas independentes, nós temos três, né? O etano, o etileno e o hidrogênio, ok? Número de espécies não reativas no problema, nós temos zero. Número de outras equações relacionando as incógnitas, também é zero. Então, fazendo aqui, calculando aqui esses valores, nós temos que o número de grau de liberdade do problema ele é igual a zero, ou seja, o problema ele é possível de ser resolvido, né? Com essas informações dadas. Agora, com o intuito de frisarmos melhor o conteúdo, vamos resolver o seguinte exercício. No processo DEACON, para a fabricação de cloro, ácido clorídrico e oxigênio reagem para formar cloro molecular, né, e água. Alimenta-se o ar 79% molar de N2 e 21% molar de O2, o suficiente para fornecer 35% de excesso de oxigênio. E a conversão fracional do HCl é de 85%. Então, na letra A, pede-se o seguinte: calcule as frações molares dos componentes na corrente de produto, usando o balanço de espécies atômicas. Bem, como vimos já em aulas anteriores, o primeiro passo é fazermos o fluxograma do processo. No segundo passo, fazemos a análise de graus de liberdade e, posteriormente, se for possível resolver o sistema, fazer as equações na ordem adequada. Então, vamos lá. Então, nós temos um reator, certo? Onde ocorre a seguinte reação, né? Aqui já é a reação balanceada, pode avaliar que ela já está balanceada, certo?
Então nós vamos usar como base de cálculo 100 mol de HCl entrando, certo? Isso aqui não é dado na questão, então a gente vai supor essa base de cálculo, ok? Então aqui é uma base de cálculo. Além disso, nós vamos ter uma corrente de ar entrando. Então essa corrente nós não sabemos a quantidade de ar que vai entrar, não é? Só sabemos a proporção de nitrogênio e oxigênio, certo? Mas também sabemos que aqui esse ar ele está em 35% em excesso. Isso aqui também foi dado na questão, certo? Ok, além disso vamos ter uma corrente de produto, onde os termos não são conhecidos, né? Então nós temos aqui a corrente com o número de mols de ácido clorídrico, o número de mols de oxigênio, de nitrogênio, de cloro e de água, ok? Então na análise de grau de liberdade para balanço de espécies atômicas, nós temos que primeiro avaliar o número de incógnitas. Então aqui nós podemos observar no fluxograma que nós temos 6 incógnitas, né, já mencionadas. Posteriormente temos que avaliar o número de espécies atômicas independentes, né? Então, como a gente pode perceber, nós temos aqui uma equação, né, onde as espécies atômicas são o hidrogênio, o cloro e o oxigênio, certo? E são todos independentes. Então nós temos 3 balanços de espécies atômicas independentes. Além disso, nós temos uma espécie não reativa, que é o nitrogênio, né? Ele está presente no processo, só que ele não reage, certo? Então aqui diminui o grau de liberdade. Além disso, nós temos 2 informações adicionais, não é? Que vão relacionar as incógnitas. Então incógnitas do processo. Então nós temos 35% de excesso de oxigênio, uma informação, e a outra, a conversão fracional do HCl. Então aqui resolvendo essa equaçãozinha aqui, nós vemos que nós podemos concluir que o número de graus de liberdade é igual a zero, ou seja, o problema é possível de ser resolvido. Então, inicialmente, vamos calcular as variáveis N1, né, o número de mols de ar, e N2. Tais variáveis podem ser calculadas através das informações dadas, de 35% de excesso de oxigênio e da conversão fracional de HCl. Então, inicialmente, precisamos calcular a quantidade de oxigênio, né, estequiométrica, ou seja, quanto de oxigênio seria necessário caso a reação ocorresse 100%. Né? Então, nós temos que a base de cálculo utilizada foi de 100 mols de HCl, certo? Que já foi mencionado, e multiplicando pela razão estequiométrica entre o O2 e o HCl, nós temos que o oxigênio estequiométrico é igual a 25 mols. Agora, através da informação de 35% de excesso de oxigênio, ou seja, de ar, nós podemos calcular a corrente N1. Né? Então, como nós sabemos que 21% da corrente N1 é de oxigênio, certo? E nós temos 35% em excesso de oxigênio na corrente. Né? Então, como já sabemos que a quantidade estequiométrica é de 25 mols de oxigênio já calculados, o valor da corrente N1, né, o número de mols de ar que entra no reator, é de 160,7 mols de ar. Então, a primeira incógnita já foi encontrada. Agora, com a conversão fracional de HCl, nós podemos encontrar o valor da corrente de HCl que sai do reator. Como? Aqui nós já vimos em aulas anteriores que a conversão fracional pode ser dada pela seguinte fórmula, onde aqui nós temos a quantidade de HCl que entra no reator e aqui a quantidade de HCl que sai do reator. Né? Como nós já temos que a conversão fracional é 85% e a quantidade de HCl que entra no reator é de 100 mols de HCl, então vamos ter aqui apenas uma equação com apenas uma incógnita. Resolvendo a equação, né, nós teremos que o valor de HCl que sai do reator é igual a 15 mols. Ok? Então, agora podemos resolver os balanços de espécies atômicas. Né? Então vamos resolver aqui na ordem mais adequada, ou seja, na ordem que não vamos ter
duas incógnitas, nós vamos ter que resolver, na verdade, um sistema de equações, né? Duas incógnitas para duas equações, enfim. Então, inicialmente vamos fazer o balanço de cloro atômico, né? E o balanço ele é dado por entrada, né? Lembrando, igual a saída, pois estamos falando de espécies atômicas, certo? E aqui nós temos que o cloro está presente no HCl, né? Então entrou 100 mols de HCl, e para cada mol de HCl nós temos 1 mol de cloro atômico. Isso foi a forma com que o cloro atômico entrou no reator, e ele saiu através do HCl e do cloro molecular, né? Então nós temos aqui 15 mols de HCl para 1 mol de cloro e 1 mol de HCl. E N5 mols de Cl2, né? Multiplicado pelo número de mols de Cl, né, de cloro atômico, que tem em cloro molecular, que está de 2 para 1. Então, o valor da corrente de cloro molecular, que sai do reator, é de 42,5 mols. Também podemos fazer o balanço do nitrogênio molecular. Então, 79% da corrente de ar é de nitrogênio, né? É de nitrogênio. Então, multiplicando pela corrente de ar, que já foi encontrada anteriormente, né? Então, o nitrogênio, como ele não reage, vai ser igual a quantidade que entra, vai ser igual à quantidade que sai. Então, nós vamos ter que o valor da corrente de nitrogênio é de 127 mols. Com o balanço de hidrogênio, podemos encontrar a corrente de água que sai do reator. Então, hidrogênio que entra no reator, certo? E o hidrogênio que sai, presente no HCl e na água, ok? Onde aqui nós temos as frações, né, as razões de hidrogênio atômico na água e de hidrogênio no HCl, certo? E o valor da corrente de água é de 42,5 mols. E por último, fazemos o balanço de oxigênio. Mais uma vez, o que entra é igual ao que sai, né? Por estarmos falando de espécies atômicas. Então, o oxigênio que entra, ele vem através do ar. Como o ar tem 21% de oxigênio, a quantidade de oxigênio que entra, de oxigênio molecular que entra no reator, é dada por esse termo aqui, multiplicado pela razão entre o hidrogênio atômico e o oxigênio atômico e o oxigênio molecular, né? Ou seja, 2 mols de oxigênio atômico estão presentes em 1 mol de oxigênio molecular. E assim também para os outros termos da saída, onde nós temos o interesse de encontrar a quantidade de oxigênio que sai do reator. Certa quantidade de água já foi encontrada. Aqui nós temos a razão de oxigênio, na verdade aqui é na água, certo? E então o valor de oxigênio molecular que sai do reator é de 12,5. Então, para finalizar o item, devemos calcular as frações molares. Primeiramente, precisamos calcular o número de mols total que sai do reator, que é a soma de todos os componentes que saem do reator, né? Então, esse número de mols total vai ser igual a 239,5 mols. E para calcular a fração molar, basta dividirmos o número de mols de cada componente pelo número de mols total. Então, os valores são os seguintes. Para o HCl, para o oxigênio, para o nitrogênio, para o cloro molecular e para a água. Ok? No item B, pede-se o seguinte: calcule de novo as frações molares na corrente de produto, usando agora a extensão da reação. Então, no item anterior, nós encontramos a quantidade de ar que entra no reator e a quantidade de HCl que sai do reator, né? Então, isso aqui nós encontramos devido aos 35% de excesso de oxigênio e à conversão fracional de HCl. Sabemos que a equação para a extensão de reação é dada pelo seguinte: número de mols do componente que sai do reator, número de mols que entra no reator, o coeficiente estequiométrico e a extensão da reação. Então, devemos fazer o balanço numa ordem mais adequada, numa ordem mais simples de se resolver. Então, primeiramente, devemos resolver o balanço de ácido clorídrico, né? Então, nós temos que sai 15 mols de ácido clorídrico, entram 100 mols,
e menos 2, que é o coeficiente estequiométrico, né, pois é um reagente, por isso que é negativo, vezes a extensão de reação. Então, aqui nós já encontramos o valor da extensão de reação. Agora, aplicando o balanço de O2, encontramos de forma direta a quantidade de oxigênio que sai do reator. Assim também para o nitrogênio, né? Só que o nitrogênio não reage, então não precisamos fazer nada de extensão de reação. É apenas a mesma forma que fizemos no anterior. O cloro também, né? O cloro, a quantidade de cloro que entra no reator é zero, por isso que o N5 vai ser igual à extensão de reação, devido ao cloro ter a coeficiente estequiométrico igual a 1. E para a água, de forma similar, certo? Então, se observarmos as quantidades de componentes, né, dos componentes que saem do reator, é a mesma do item anterior. Logo, as frações molares também terão o mesmo valor, né, o que mostra que os dois itens, né, estão coerentes. No item C, nós temos a seguinte pergunta. Uma alternativa ao uso de ar como fonte de oxigênio seria usar oxigênio puro no reator. Usar oxigênio implica um custo extra significativo em relação ao ar de uso, mas também oferece potencial para uma considerável economia. Especule sobre quais poderiam ser os custos e a economia. Qual seria o fator determinante para escolher de que forma operar o processo? Neste caso, nós podemos ter diversas variáveis a serem analisadas, né? Mas, de forma bem resumida, se o oxigênio for utilizado no lugar do ar, o ponto positivo seria, por exemplo, que não precisaríamos de uma nova etapa no processo para separar o nitrogênio dos produtos, né? Isso aí seria uma vantagem. Por outro lado, utilizar oxigênio puro torna a corrente de entrada, né, mais cara do que o ar, pois o ar está disponível facilmente. Então, o fator determinante para escolher o processo a ser utilizado vai ser o processo mais barato, né? No final das contas, o custo é o que determina qual processo deverá ser utilizado, né? A não ser que tenha um processo com algum problema ambiental, por legislação, enfim. Mas o custo, geralmente, é o fator principal na tomada de decisões. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, pode enviar para o meu e-mail ou deixar nos comentários aqui, independente de você ser aluno da UFES ou não. Assim que eu puder, responderei. E obrigado pela atenção e até a próxima.